ler todas as dimensões do que significa, a partir de Jesus, ser chamado Filho de Deus. Romanos 8, de 15 a 17 e até o 23. Ou depois o 23, Dini, não sei. Eu acho que eu vou passar direto. Viu? A partir do 15 diz assim... Aliás, a partir do 14, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São o quê? Muito bem. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, grifem a palavra adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, que quer dizer pai pequeno, pequeno ou carinhosamente paizinho, ou como nós falamos aqui na Bahia, painho, né? Meu painho. A Aline fala painho e manhã, sempre, recorrentemente, e aí Binho e Yasmin fazem a mesma coisa, né? Fala painho e fala manhinha. Então, Abba Pai é a redução ou diminutivo da palavra pai, que quer dizer painho ou paizinho. Isso tomou uma dimensão que às vezes até irrita a gente, né? Quando a gente ouve algumas falas. Mas é isso mesmo. Oi. O pessoal estranha, não é? É painho, não fala, não é pastor Eudaldo, não. É o painho de Elber. E a gente acaba sendo conhecido assim, né? Quando eu ia na escola das meninas, eu não tinha nome. Eu entrava lá na Montessoriana e as coleguinhas saíam tudo correndo. A mãe de Luísa chegou, a mãe de Luísa chegou. A gente perde essa identidade, né, Eudaldo, de ter o nosso próprio nome, a nossa referência são os nossos filhos. E é bom, né? Principalmente os nossos. Os dos outros eu não posso falar, mas os nossos é bom, né? Ser os pais dos nossos filhos. Eu não é, Wanda? É maravilhoso ser os pais dos nossos filhos. Então, pelo que clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E 23 diz, e não somente ele, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, grifem isso aí, a redenção do corpo, porque na esperança fomos salvos. O outro texto que nós temos que ler é o texto de Gálatas, aí pode seguir para frente, né? Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26, que vai dizer: pois todos vós sois o quê? Mediante a fé, gravem aí, ó. Somos filhos de Deus, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. E Gálatas 4, 5 e 6 vai nos dizer, aliás, a partir do 4, né? 4, 5 e 6. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, gravem aí, a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Paizinho, painho, nosso Pai querido. Efésios, aí eu acho que a gente segue. É o próximo.
Efésios 1, 5, diz assim a palavra de Deus. Aliás, bora ler a partir do 3, que esse texto é tão lindo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não é lindo isso? Bendito seja o Deus e Pai, que já nos abençoou, que já nos deu a bênção. Que bênção? Todas as sortes. Sorte aí quer dizer variedades. Todos os tipos, todas as variedades de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, gravem aí, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, né? Grifem aí, gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo, né? Veja que o amado está grifado com letra maiúscula. Beneplácito é a boa vontade, pela bondade da sua vontade. Seguindo para frente, nós vamos para Filipenses 2, de 12 a 15, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvam a vossa salvação. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, para que vos torneis o quê? Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse texto de Hebreus é um texto importante para nós. Avancem aí, lá para frente, e nós vamos para Hebreus 2, de 5 a 12. Lembrando que a carta aos Hebreus foi escrita para quem? Para os hebreus. Quem são os hebreus? São os judeus da dispersão. É para este povo que essa carta, então, foi escrita, não é? A carta aos romanos foi escrita para os judeus romanos, aqueles que estavam em Roma. A carta aos filipenses foi escrita à cidade de Filipos, à igreja que se reunia naquele lugar. A carta de Colossenses foi escrita para a igreja que estava na cidade de Colossos. A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita para quem? Para os irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. A carta que foi escrita para primeiro e segundo aos Coríntios foi escrita para os irmãos que estavam na cidade de Corinto. Então, o título das cartas não são especificamente para uma pessoa, mas são para uma comunidade. Tito e Timóteo foram escritos, sim, para uma pessoa. A carta a Filemon foi escrita para Filemon, que é uma pessoa. E a carta aos Hebreus, que nós não temos notícia de quem foi o escritor, supõe-se que tenha sido também o apóstolo Paulo, mas é só uma hipótese, né? Não há uma confirmação de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, embora eu já li Bíblias, viu, pastor Eudaldo? Em que está escrito carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, mas isso é uma tese que até hoje não foi comprovada. A carta aos Hebreus não é escrita para uma pessoa, mas ela é escrita para uma comunidade. Quem são os hebreus? São os judeus da dispersão.
àqueles que estão espalhados pelo mundo, e é uma carta que fala muito daquela origem de Jesus enquanto filho de Davi, porque quem conhece essa cultura, quem conhece por dentro essa origem de Jesus enquanto filho de Davi, são os seus conterrâneos, são os hebreus. Então, essa carta é uma carta que a gente deve ler com muita atenção, lembrando sempre para quem ela foi escrita. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos um movimento judaizante dentro da igreja. O que é esse movimento judaizante? Nós temos trazido ritos, nós temos trazido um vocabulário, nós temos trazido práticas de culto, nós temos referenciado o nome de Deus, inclusive com as suas versões hebraicas. E a gente precisa discutir isso na igreja. Por quê? Porque o movimento judaizante, ele contradiz a nossa crença de que Jesus Cristo encarnou não para destruir a lei, mas para cumprir toda ela. E nós estamos voltando aos rudimentos passados. Essa foi a grande discussão da igreja que nascia ali em Jerusalém e que se espalhou por todo o mundo. Qual era o grande problema da igreja primitiva? É que os cristãos judeus achavam que aquela fé era só deles. E que os gentios, as gentes, os outros, não deveriam ser alcançados. Então, todo o trabalho do apóstolo Paulo é garantir que o evangelho chegasse às outras gentes, aos gentios. Quem são as outras gentes? Somos nós. E aí, o que é que acontece? Yuri, a gente vai rasgar o Velho Testamento? Não. A gente vai mantê-lo como referência do que era a vida antes de Jesus. E contrapor ao que é a nossa vida a partir de Jesus. Quando nós retornamos para movimentos judaizantes, nós excluímos a figura do Cristo como redentor e como salvador do seu povo. Então, a gente volta a fazer sacrifícios. É uma palavra que está muito constante nas igrejas, né? A gente volta a vestir pano de saco. A gente volta a quebrar prato, quebrar taça nos eventos de casamento, por exemplo. É bonito o rito, é lindo. Mas o que está por trás disso é a anulação do advento do Cristo de Deus. O que move a nossa fé, a matriz da nossa fé, é que Jesus Cristo encarnou, que morreu e que ressuscitou. Me diga um judeu que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Me dê um nome de um. Um judeu que pratica, um sefradita, um sionista, que pratica o evangelho da cristandade. Nenhum, porque para eles o Cristo ainda não veio. Para eles, o Cristo de Deus ainda não encarnou. Para eles, o Cristo de Deus ainda não nasceu, não morreu e não ressuscitou. Então, há um conflito muito grande entre a nossa matriz de fé e o retorno da prática judaizante. Atentem para isso. Os ritos são muito bonitos, mas a mensagem que se passa por trás disso é que se nós voltarmos para o tempo da lei, nós estamos automaticamente anulando a graça de Jesus Cristo. E nós estamos declarando para o mundo que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Que ele não é o Cristo encarnado. Então, vamos olhar para isso com desconfiança, não, mas com criticidade. Sabendo, como diz o apóstolo Pedro, responder a qualquer um qual é a razão da nossa fé. Por que é que nós não fazemos as festas do tabernáculo? Alguém já se perguntou sobre isso? Por que é que não? Aí a gente vai ter que voltar lá para trás. Quando é que a festa do tabernáculo foi instituída? No Êxodo, não foi? Na passagem do Egito
para chegar na terra prometida. Porque se fazia a festa do tabernáculo para lembrar que Deus se revelou a Moisés e pediu a ele que construíssem tendas, que seriam os tabernáculos, para onde iria a arca da aliança, que se moveria junto com o povo de Deus quando o povo de Deus andasse pelos 4 anos de peregrinação. Por que é que depois de assentados se faria isso? Para lembrar que Deus, com braço forte e mão estendida, tirou o seu povo do Egito e andou com eles durante o deserto. Isso é o sentido da festa dos tabernáculos. Por que é que nós não fazemos a festa do tabernáculo? Porque em Cristo Jesus, Deus rasgou o véu de alto a baixo. Ele mesmo veio tabernacular conosco. Nós não temos a arca da aliança, nós temos Jesus Cristo. Ele é a própria aliança. Por que é que eu não faço mais festa do tabernáculo? Porque as tendas foram extintas quando o Espírito Santo veio habitar não só no meio de nós, mas ele veio habitar dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta: ou não sabeis vós que sois tabernáculo do Espírito Santo? Por que é mesmo, Yuri, que eu não celebro a festa dos tabernáculos? Porque aquelas tendas são rudimentos da fé. São leis passadas, refeitas e reinstituídas em Jesus Cristo, quando ele veio habitar entre nós, morreu e ressuscitou pelo nosso pecado, e quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eu mandarei para vocês um outro Consolador, que vai habitar não só no meio de vocês, ele vai habitar dentro de vocês. Cada vez que uma pessoa se converte a Jesus Cristo, é uma festa do tabernáculo. Porque o Espírito, o próprio Espírito de Deus, desce para tabernacular nas pessoas. Então, vamos ser atentos a esses movimentos judaizantes no meio da igreja. O judaísmo até hoje acredita que Jesus Cristo não veio. E se nós anularmos a presença do Cristo, sua morte e ressurreição, é vã a nossa fé. Vai ruir os fundamentos daquilo que a gente acredita, da nossa matriz de crença. Eu estava falando isso por causa do livro dos Hebreus, que nós vamos ler, né, presidente? De 5 a 12, senão a gente não cumpre a meta. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que te lembre deles? Quem foi que falou isso? Foi Davi, né? Salmo 8. Ou o filho do homem, para que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos o quê? Filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem é ele? Jesus. Chama a quem? A nós, os santificados. Ele é o santo e nós somos os santificados. Ele é o santificador e nós somos os santificados, a quem ele não se envergonha de chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome.
cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. É até o 12 mesmo, eu li até o 13, não foi? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue e carne, podia seguir aí até tudo. Essa é a última lâmina dos textos, né? E nós vamos seguir lá para 1 João, quase lá no finalzinho, um pouco antes de Apocalipse. Aí vem Judas, aí vem 3 João, 2 João e 1 João. Veja que João não é só um evangelho, né? João tem toda uma escrita para a sua comunidade. A comunidade de João escreve o Evangelho de João, reproduz as 3 cartas que ele escreveu para a sua comunidade e divulga também o Apocalipse de João, que é a revelação sobre as últimas coisas do seu tempo, não é? Então, 1 João 3, de 1 a 10, vai dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de quê? Chamados de quê? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Também todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Gravem isso aí, viu? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos voltar um pouquinho para Mateus 5, lá no início. Nós estamos falando agora das bem-aventuranças. E diz assim o texto da palavra de Deus, de 1 a 16, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E o 9, vamos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gálatas 6:10, vamos lá para trás de novo. Eu disse a vocês que era um esgrima. Gálatas 6:10, que diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu gosto mais da minha versão, viu, Dini? Porque nós estamos falando de relacionamento de pai e de filho, os filhos de Deus, portanto, a constituição de uma família. A sua não está errada, não. Mas na minha, né, está escrito principalmente aos da família da fé. Até porque no Brasil a palavra doméstico tem uma outra conotação. Não é isso? Doméstico. Quando a gente fala os domésticos da fé, doméstico é uma palavra que vem de domesticado. Domesticado é aquele que foi amansado, muitas vezes por força e por violência, não é? Como é que um elefante obedece o comando do seu treinador? Ele sofre para isso, não é? Como é que um leão no circo obedece os comandos do seu domador? Então, quando a gente está falando da palavra doméstico, ela vem do termo domesticado, e domesticado é aquele que foi condicionado por força. E aí a palavra vai flutuando, não é? Durante muito tempo, e no Brasil a palavra doméstica está diretamente ligada a um grupo de pessoas que profissionalmente cuidam da casa de outras pessoas. E isso não está falando nem força nem de violência, né? O próprio apóstolo Paulo, na sua carta a Filemon, vai pedir a Filemon para libertar o seu escravo Onésimo, não é? Então, eu não gosto muito da versão domésticos da fé. A gente entende que é os que são de dentro da nossa própria comunidade. Mas a palavra doméstico, ela tem algumas acepções que no português, bem falado, bem dizido, né, Tia Conceição? No português bem dizido, fica muito claro para nós que está sendo direcionado para uma classe profissional de pessoas. Então, para nós nos sentirmos sem posição hierárquica, eu gosto mais da expressão, principalmente aos da família da fé. E aí a gente tem, finalmente, Filipenses 2. Eu li Efésios? Eu li aqui Filipenses, porque eu quis ver Filipenses. Acontece. Efésios 2, 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois de onde? Da família de Deus. A partir desses textos, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã 4 dimensões do que significa ser chamado filho de Deus. E 4 dimensões do que viria a ser essa família a que nós nos reportamos a partir dos textos que nós lemos nessa manhã. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre as dimensões dessa família quanto à sua origem. Como é que de onde nós descendemos? Não é isso? Já falamos sobre isso quando pensamos na família de Jesus, na perspectiva de que Jesus era filho de José. Como é que a nossa família é formada? Qual é a origem da nossa família? A origem da nossa família é Gênesis 3. É lá, no livro das Gênesis,
que está a origem da nossa própria família. Nós temos um Deus que sempre existiu. E eternidade não é muito tempo. Eternidade é a própria existência de Deus. É o próprio ser Deus. E a gente leu em 1 João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nós lemos lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós lemos na semana passada, em Colossenses, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enquanto família, já existia. E ele diz lá em Gênesis, então façamos o homem, façamos nós, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O plano de Deus era nos fazer semelhantes a ele, para vivermos em relacionamento constante com ele. Esse foi o objetivo primeiro e foi o objetivo único. Isso foi o que Deus idealizou. É que nós não só fôssemos família dele, mas que nós fôssemos parte integrada dele, a partir da criação de Adão e de Eva. Veja, se a gente pensa que todo o Velho Testamento foi escrito para que Jesus chegasse, é preciso também pensar que os 6 dias de criação existiram para que nós nascêssemos em Deus. Até Gênesis 3, o plano está dando todo certo. A partir de Gênesis 3, até a última linha de Apocalipse, é a tentativa de Deus de recompor essa nossa origem familiar. Porque todos pecaram, foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Nós fomos lançados para fora dessa família. Nós fomos jogados para fora dessa unidade familiar, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga, pode sim, com certeza. Lucas 3. Sim, sim. Pronto. Remonta mais, né? Você quer saber quem é seu primeiro descendente? Não vá muito longe, não. Vá só até Noé. Né? Não vá até Adão, não, mas vá até Noé. Não é muito tempo, não, né? A gente está falando aí de quantos anos de história. Mas é importante o que o irmão Eudaldo está trazendo, né? Porque ele faz essa vinculação, esse pensamento que nós estamos construindo aqui nesse momento. Adão é filho de quem? Isso. Isso. Olha aí, ó, o que o irmão Eudaldo traz corrobora o que eu estou dizendo. Qual é a origem da nossa família? A origem da nossa família é o próprio Deus. Adão era filho de Deus, criado pelas suas próprias mãos. Adão saiu da mão de Deus até Gênesis 3. De Gênesis 3 para cá, foi uma desgraceira na nossa família, não é? Porque a gente foi se separando, se desviando, saindo do lugar e saindo do propósito. Então, nessa dimensão da família de Deus, Jesus e os filhos de Deus, qual é a origem da nossa família? A origem da nossa família está em Deus. Adão, filho de Deus. No princípio, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, gera a Adão, que é o primeiro homem, até que ele peca, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
também por um só homem entrou a salvação no mundo. Qual a origem da nossa família? A origem da nossa família é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos fez e nos constituiu. Quem foi que abriu mão da filiação? Fomos nós. Quem foi que pediu para ser excomungado? Não é assim que a gente faz? Antigamente, na tradição, né? A gente tinha um filho. E filho que xinga a mãe é o quê? Excomungado. O que é ser excomungado? Não é? O que é ser excomungado? Ex para fora. Comunga é comunhão. Então, você está fora da comunhão. Eu retirei de você os seus direitos de fazer parte da família. Você está excomungado. Foi o que aconteceu com Adão. Nós fazíamos parte dessa família original, mas Adão foi excomungado. Porque xingou a mãe? Não. Porque desobedeceu. Né? Não só a desobediência, como o orgulho, não é? A vaidade. Ele quis se tornar igual a Deus. E aí ele foi excomungado. Ele foi tirado para fora da comunhão da família. Então, está claro para a gente qual é a origem da nossa família? Nós somos dessa família, mas estávamos excomungados. De Gênesis 4 até a primeira página de Mateus, é Deus tentando reunir de novo a sua família. Então, quanto à sua formação, como é que essa família é formada? Não é? A partir desse entendimento que nós temos, como é que essa família é formada? A nossa família nuclear, aquela que nos deu origem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela continuou lá, eterna, soberana, acima de todas as coisas. A unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continuou lá, unida naquilo que nós chamamos de trindade, embora esse termo não exista na Bíblia. O que existe é o entendimento de que o nosso Deus é um Deus triuno. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, em lugar nenhum você vai encontrar a palavra trindade. Assim como você não vai encontrar a palavra livre-arbítrio. Então, são concepções que nós temos a partir da leitura desta palavra. Agora, a palavra corrobora com essa ideia. Porque ela diz, façamos. Façamos é singular ou é plural? É plural. Quando do advento do Cristo, no seu batismo, o que é que nós temos? A própria encarnação do Cristo, nós temos uma voz que vem do céu. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E nós temos o Espírito descendo como que na forma de uma pomba. O Espírito de Deus é uma pomba? Não. Mas como que numa forma de pomba, ele pairou sobre Jesus, e depois João vai dizer, o Cristo de Deus é aquele sobre quem eu vi o Espírito Santo descer. Então, essa pomba que desce, que a gente faz analogias, né? E chama a pomba de Espírito Santo, na verdade, ele desce nesse movimento. Como a gente precisa aprender a ler essas imagens. No Pentecostes, tem língua de fogo? Tem ou não tem? Não tem. Eu vi como que línguas de fogo. O que é que a gente faz? A gente faz analogias. A gente explica o desconhecido a partir daquilo que a gente conhece. Então, todas as vezes que eu estou diante do novo, eu tento entender o novo a partir do que eu conheço. Por exemplo, quando a gente viu o computador pela primeira vez, um desktop em cima de uma mesa. O que é um desktop? Se eu estivesse aqui tentando explicar para a nona, minha filha, um computador é a mistura de uma máquina de datilografia, porque eu sei o que é máquina de datilografia. Sei ou não sei? Sei. Mistura uma máquina de datilografia com uma televisão, né? E a mistura disso é um computador.
Máquina de datilografia com televisão é computador? Não. Mas diante do que eu não sei, eu explico com aquilo que eu sei. Quem sabe o que é brownie? Quantos aqui já comeram um brownie? Eu nunca tinha ouvido falar em brownie. Quando eu comi, eu entendi que brownie era um bolo de chocolate solado. Não é? Porque eu sabia o que é bolo de chocolate. E eu sabia o que é bolo solado. Brownie eu não conhecia, era um nome diferente. Mas para explicar o que eu não conhecia, o que foi, eu sempre digo isso a Elionai. Elionai, minha filha, brownie é um bolo de chocolate solado. Porque eu explico o desconhecido a partir daquilo que eu conheço. Então, quando eu vi o Espírito Santo descer, qual foi a referência que veio na minha cabeça? Eu expliquei essa descida porque eu conhecia como era o voo de uma pomba. E aí eu disse que o Espírito desceu como que em forma de pomba. Expliquei o desconhecido a partir daquilo que eu conheço. E foi a mesma coisa com o carro de fogo de Elias. E foi a mesma coisa com as labaredas de fogo do Pentecostes. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós analisamos essas imagens, né, no texto, porque elas são uma tentativa de explicar o desconhecido a partir daquilo que a gente conhece. Então, do ponto de vista da sua origem, a família sempre continuou lá. Mas a família era ampliada. A família ampliou-se em Adão e Eva. Mas aí o que foi que aconteceu? Nós fomos separados dessa união. Nós fomos excomungados. O filho excomungado tem direito à herança? Sim ou não? Nesse entendimento que a gente tem de filiação. Quando você excomunga justamente para que ele deixe de ser o seu herdeiro. Você não pode impedir que ele seja herdeiro dos seus genes. Mas você pode impedir que ele seja herdeiro do seu nome, do seu sobrenome, que ele seja herdeiro do seu legado, que ele seja herdeiro da sua história, que ele seja herdeiro daquilo que você construiu do ponto de vista patrimonial. E essa lição a gente aprende quando Jesus conta a história do filho pródigo. Diz a palavra de Deus que um homem tinha 2 filhos e que um desses filhos requereu a sua parte na herança com o pai vivo. O que foi que ele fez? Ele desejou a morte do pai. Ele estava dizendo assim, para mim, hoje o Senhor morreu. Me dê o que é meu, porque eu vou embora. Então, ele pega aquilo que seria seu e sai para viver a sua própria vida. Mas quando tudo dá errado, ele cai em si, e essa é a melhor queda que existe na vida de uma pessoa, é cair em si. É dar-se conta do lugar que está. Porque depois que a gente se dá conta de onde está pisando, é que a gente tenta sair desse lugar. Enquanto você não cai em si, você está vivendo as irrealidades daquela situação. Mas quando a ficha cai, não é o nome assim que a gente usa essa expressão? Quando a ficha cai, é aí que a gente tenta mudar. Insight, quando você tem esse insight, quando você cai em si, quando sua ficha cai, ele diz assim, eu vou voltar para a casa de meu pai, mas eu sei que eu não posso mais voltar na condição de filho. Porque eu saí dessa formação inicial. Foi eu que quis ir embora. Então, eu agora volto como um empregado. Empregado é filho? Não, tem empregado que é até como filho, mas não é filho. Vou voltar como um dos jornaleiros do meu pai. E ele volta. Mas antes que ele pronuncie, o que é que o pai diz? Esse é o meu filho que estava morto. E ele reviveu. Então, quanto à sua formação, não é? A nossa família é formada desse jeito. Nós fazíamos parte dela, mas nós fomos excomungados, tirados da comunhão. E aí nós chegamos nessa condição de que nós não somos mais filhos.
E aí a palavra de Deus vai dizer que nós nos constituímos inimigos de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer? Quem tem amizade com o mundo se constitui em inimigo de Deus. Éramos filhos mortos, filhos perdidos, filhos que estavam fora da comunhão. Mas para que essa família seja recomposta, existe um processo de adesão a ela. Como é que se dá o processo de adesão para essa família? Porque Deus amou o mundo. Lembra que a gente já leu esse texto hoje? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a gente fez essa discussão, não foi, irmão Eudaldo, na semana passada? O que é ser unigênito e o que é ser primogênito? Unigênito, porque ele é o único que está ali naquela origem. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que João diz em João 3,16. Mas quanto à adesão, ele vai dizer assim para nós, naquele texto que nós lemos em João 1, o 13, o 14, o 12, o 13 e o 14, né? Os quais não nasceram de onde? Do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Nasceram da vontade de Deus quando? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qual é a porta de adesão dessa família? Jesus Cristo, o unigênito, porque ele derramou o seu sangue e passou os efeitos do derramamento do seu sangue para todos nós. E como é que se adere a essa família? Através do primogênito. Jesus é o primeiro filho de Deus, o primeiro de muitos, a quem depois a gente leu lá em Hebreus, ele chama de irmãos. Como é que é feita essa adesão? Ao contrário do processo de adoção que nós conhecemos hoje, como é o processo de adoção hoje? Uma criança é alienada da sua parentalidade. Não é isso que seja um bebê, uma criança bem pequena, uma criança pequena, uma criança ou um adolescente. Ele é alienado da sua parentalidade, ou por abandono, ou por morte. Porque você pode ficar órfão pela morte de seus pais, mas você também pode ficar órfão pela alienação da sua parentalidade. Eu vou ter esse filho, mas eu não tenho condição de criá-lo. Então, eu o entrego ao Estado. Deveria ser sempre assim, né? Na maioria das vezes, a gente entrega a outra família, mas eu entrego ao Estado para que o Estado substitua esse lugar de pai e de mãe. É por isso que nós somos, quando órfãos, alienados da nossa parentalidade. Nós não temos parentalidade. Isso não quer dizer que a gente não tem parente. A gente tem pai e a gente tem mãe, a gente tem origem. Todo mundo que nasceu veio de um pai e de uma mãe. Pode ser até desconhecido, mas ele existe. Nesse processo, o que é que o Estado faz? O Estado confronta duas necessidades. Uma, de uma criança ter um lar. E dois, de uma pessoa ter a necessidade de ter um filho. Aí inicia-se, então, o processo de adoção. Eu posso transferir essa parentalidade para outra pessoa, para que essa outra pessoa ocupe esse lugar de cuidador responsável por aquele bebê, por aquela criança ou por aquele adolescente. Então, o movimento é: eu que quero ter um filho, vou até onde eu sei que existem crianças alienadas da sua parentalidade e inicio um processo extremamente criterioso para que essa criança possa ser adotada por mim e ela seja, então, eu seja a responsável legal, emocional, social dessa criança. Vai ser minha filha, vai ser meu filho,
porque eu assumi esse lugar da parentalidade. Quando a criança é bem pequenininha, ela não se pronuncia quanto a isso. Ela só vive esse processo. E mesmo depois de grande, quando já tem consciência do processo, ela vive esse processo. Mas se você perguntar mesmo se ela queria ser adotada, ela vai te dizer que o quê? Que não. Que ela queria era a mãe e o pai dela de volta. Mas que é uma impossibilidade. E conciliando essas necessidades, então, há um processo de adoção. E quando você adota, toda a vida da criança passa a estar ligada à sua própria vida. E todas as relações familiares constituídas do ponto de vista legal, financeiro, de todo ponto de vista, inclui aquela criança entre os seus. Né? Recentemente, sim. Geralmente, o processo de adoção nesse período era para tirar a criança da condição de bastardo. O que é bastardo? Era o que era considerado filho ilegítimo, não é? Graças a Deus não existe mais filho ilegítimo, existe filho, não é? Mas nesse período da história, os senhores de terra tinham direito a dormir com a noiva na primeira noite. E eles usavam esse direito por questões de segurança, porque a noiva casava e a primeira noite não era do noivo, do marido, a primeira noite era do senhor da terra. E depois esse marido precisava dormir com essa esposa, porque quando o filho nascia, ninguém sabia quem era o pai. Na dúvida, esse filho, que não sabe exatamente quem é o pai, nunca mataria nem o próprio pai, nem o senhor da terra. Então, isso era uma estratégia de dominação e de disseminação do gene do senhor da terra naquele espaço. Então, quando ele reconhecia que aquele menino era propriamente seu, geralmente os meninos, as meninas quase nunca, tem uma exceção ou outra, eles adotavam para tirar esse filho dessa condição de ilegitimidade, para poder garantir algum recurso para esse filho que nascia fora das relações oficiais do casamento, até porque o conceito de casamento nessa época é totalmente diferente do que nós pensamos ser casamento hoje. Casamento hoje você casa com quem você quer. Naquele tempo, os casamentos eram feitos por interesse, para manter paz, para manter segurança, para ampliar o domínio, para ampliar o poder. Então, essas relações não consensuais, né, e as relações consensuais fora do casamento se davam nessa perspectiva. Mas o que eu estava dizendo é, a criança quase nunca manifesta o seu desejo de ser adotado por alguém. Geralmente são os adultos que conduzem esse processo de adoção. Mas a adesão da nossa família é também por adoção. Lemos vários textos que nos disseram que somos filhos por adoção. Por que somos filhos por adoção? Porque, lembram, nós fomos excomungados. Nós ficamos de fora da comunhão. Para voltar para a comunhão, é preciso que haja o movimento do filho pródigo. Esse meu filho estava morto e agora reviveu. Numa perspectiva simbólica, é preciso morrer para nascer de novo. E nesse novo nascimento, nós somos, então, adotados por Deus. Mas há um movimento dialético, ou seja, há um movimento de Deus para nós, quando entregou o seu Filho e constituiu o modo pelo qual nós podemos voltar a fazer parte da família. Mas há um movimento nosso. Nós precisamos expressar que nós queremos voltar a ser filhos de Deus. Como é que nós fazemos isso? João
1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Como é que eu volto a fazer parte da família? Como é que eu posso aderir a essa família? Quando eu creio que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, que morreu para perdão dos meus pecados, para que eu deixe essa condição de excomungado e volte para o seio dessa família. O trâmite está posto. O processo já foi concluído por Deus. E isso. E o reconhece como Cristo, e o reconhece como Filho de Deus, e o reconhece como Salvador dos nossos pecados, nós fazemos a adoção, nós fazemos a adesão. Isso, nós fazemos a adesão a essa família, e o movimento é nosso. Somos nós que estamos declarando que nós queremos fazer parte de novo da família de Deus. De que forma? Morrendo para o mundo e renascendo para Deus. Por que é que a gente não batiza a criança? Por que é que a gente não batiza a criança? Porque o batismo é um símbolo de adesão. Nós estamos dizendo que morremos para o mundo e renascemos para Deus, mas tomados de uma consciência de que nós queremos fazer parte da família. Uma criança consegue compreender isso? Não. Ela consegue decidir sobre isso? Não. E o que foi que eu disse? A adesão à família é um processo dialético, dialógico, precisa do movimento de duas pessoas. O movimento de Deus já está posto e, motivado pelo amor, ele entregou o seu filho para que morresse por nós, ressuscitasse e se constituísse no primogênito de todas as coisas. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e voltou para o Pai, nós podemos morrer e ressuscitar no sangue de Jesus para fazer parte de novo dessa família. É isso que faz parte de aderir a essa família. Nós somos adotados, mas para fazer parte dessa família, essa adoção requer dois movimentos. O movimento de Deus já está feito. O que falta é o movimento dos homens e das mulheres declararem que querem se tornar novamente filhos de Deus. Isso, são os 4 pilares, né? A salvação e a justificação, que se dá no mesmo tempo. Depois a gente tem a santificação, que diz respeito a como desenvolvemos a nossa fé. E depois a gente tem a glorificação, que é essa parte do ascender aos céus, de herdar essa vida eterna, esse galardão, de acessar esse reino que já está pronto, só esperando ou a gente chegar, ou Jesus Cristo nos voltar, e cada um faz sua opção de como quer ir, né, para esse reino. Eu quero ir quando ele vier me buscar. Eu quero ir quando ele vier me buscar. Né? Não precisa assim, eu mesma tomar a iniciativa de eu ir para lá agora, não. E, finalmente, né, qual é a dimensão dessa família quanto às suas relações? Veja, nós tínhamos uma família nuclear, a gente tinha... Marta, quer falar, Martinho? Diga, irmão Nelson. Não, volte, eu volto. Quanto à nossa adesão, estava falando que eu não quero ir para lá agora, eu prefiro que o Pai venha me buscar. Vou rebobinar. Diga aí para onde o senhor quer que eu volte. Faça a sua contribuição. Irmão Nelson, o senhor veio, ficou aí um pouco indisponível para nós por conta da questão da coluna, né? Mas irmão Nelson está aqui de volta e não vai falar, ele vai falar. Nós vamos garantir a fala do irmão Nelson. O que foi falado? Então, para a gente finalizar, e o presidente está ali de braços cruzados, ó, em posição de me olhando, quanto às suas relações, que dimensão essa família toma, né? Família é bom aonde? Que o povo diz?
no álbum de fotografia. Não é brinquedo ser família, não. É, Leonardo, é brinquedo ser família? Não é brinquedo ser família. Na foto é uma maravilha. Mas no dia a dia, no Instagram, no comer do sal, né, do dia a dia, a gente tem outros desdobramentos. E nós estamos falando de uma família diversa demais. Porque a família nuclear é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O primeiro homem foi excomungado, mas em Jesus Cristo todos nós podemos retornar. E nesse retorno, Deus forma uma família para nós. Não foi isso que nós lemos? E nós nos constituímos, então, família de Deus. E que família? Do ponto de vista da família invisível de Deus, o que nós chamamos de igreja, não é? Que é uma comunidade de fé composta por irmãos dessa família. É por isso que nós nos tratamos como irmãos. Irmão Nelson, irmã Wanda, irmã Vanusa, irmão Marcos, irmã Dini, irmã Cristiane. É assim que nós nos tratamos, como irmãos. Por quê? Porque nós entendemos essa lógica de que nós fazemos parte da mesma família. Mas quanto às relações, quanto o viver nessa família, aí os complicadores todos chegam. Sabe por quê? Porque cada uma pessoa que está aqui pensa de uma forma diferente. Existe de uma forma diferente. Tem valores, tem princípios diferentes. Tem histórias, tem memórias, tem culturas, tem modos de viver diferentes, mas estamos todos congregados no mesmo lugar. Especialmente numa igreja batista, nós dissemos, quem chegou aqui no dia da fundação, eu estou errada, meu presidente? Tem o mesmo direito que o irmão que for aclamado hoje na Assembleia vai ter. Conceição, que está aqui desde aquele dia que a gente derrubou aquela parede. Lembra, Conceição? Tem o mesmo direito, o mesminho direito que o irmão Marcos, que eu acho que dos que estamos aqui, Marcos e Luísa, foram os últimos a serem batizados. E Marcos ainda foi depois de você, não foi? Pronto, o irmão Marcos foi o ultiminho a aderir a esse núcleo da família. Então, o irmão Marcos, que chegou antes da pandemia, e Conceição, que chegou antes disso aqui, isso não era um sonho. Dentro da família, tem os mesmos direitos. Devem usufruir dos mesmos bens, das mesmas bênçãos e da mesma herança. Só que cada cabeça é um mundo. E quando duas cabeças estão juntas, já tem conflito. Imagine essa Igreja Universal de Jesus Cristo. Imagine essa família ampliada de Deus. Se nós que estamos nesse espaço, muitas vezes, não nos entendemos, imagine quando a gente está na Convenção Batista Baiana e imagine quando a gente está na Convenção Batista Brasileira, que a diversidade se manifesta. É por isso que todas as cartas do apóstolo Paulo, elas vão dizer muito mais da nossa relação com o outro do que na nossa relação com Deus. Façamos isso. Principalmente a quem? Aos da nossa família. Mas às vezes a gente faz o contrário, viu, irmão? Às vezes a gente conhece o nosso irmão e acha que ele não merece. Não é isso? A gente tem muita altura do merecimento. E aí a gente faz para os de fora e não faz para os domésticos da fé, né? Para os da própria família, os da própria casa. É o que as mães de adolescente vivem, né, Vanusa? Às vezes a gente vê o filho, a filha tratando tão bem o colega da escola, mas com a irmã dentro de casa, estão se engalfiando. É normal. A Aline já passou por isso, eu espero que esses meninos já tenham superado. Mas ainda briga, não superou não, né? Ainda briga dentro de casa. Mas a gente fica assim pensando, meu Deus, como é que faz isso com o irmão? Como é que faz isso com a irmã? Isso.
Diz que o irmão morreu, o diácono morreu, né? Eu vou falar diácono, porque eu sou diaconisa. Diz que o diácono morreu e foram velar o corpo na igreja. E aí a viúva sentou, né, próximo ao caixão, com os filhos do lado. E aí um entrava, oh meu Deus, perdemos um grande homem. Perdemos um homem generoso, perdemos um homem maravilhoso, perdemos um homem bom, perdemos um homem. Aí diz que um menino levantou e foi olhar o caixão e voltou. Quando sentou, a mãe perguntou: menino, você foi fazer o que lá? Eu fui ver se era painho mesmo. Porque o que se dizia dele, né, não era aquilo que estava na cabeça da criança. Mas o que eu estou falando é que, quanto à adoção, somos todos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, de todas as bênçãos, toda a herança, de tudo aquilo que Deus preparou e reservou para nós. Lembra que nós lemos também em Efésios, que diz que pelo beneplácito da sua vontade, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Mas do ponto de vista das relações, essa família existe e ela precisa viver em unidade, apesar da diversidade. É por isso que todas as cartas do apóstolo Paulo, na sua grande maioria das vezes, ele vai estar falando sobre a vida mútua, sobre mutualidade. Sabe quantas vezes o apóstolo Paulo diz uns aos outros? Vocês já contaram? Mais ou menos 64 vezes nas suas 12 cartas, o apóstolo Paulo expressa e fala, usa a expressão uns aos outros. Por que é que ele fala tanto disso? Porque a vida na igreja é fácil? Porque fazer parte da família de Deus é fácil? Não, porque ela é um desafio. Do ponto de vista das relações, não há nada mais difícil do que fazer parte da família de Deus. Porque no frigir dos ovos, sangue é sangue. No final, nas brigas, né, Bibiu? Que a gente tem dentro da nossa casa, no final, sangue é sangue. Mas aqui o que nos une é um sangue exterior, é o sangue de Jesus. Estamos aqui unidos por causa desse sangue derramado. Mas aderir a Jesus não quer dizer que nós mudamos quem nós somos. Isso é um exercício feito a cada dia. E que Jesus Cristo já diz como deve ser feito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é o exercício do negar-se a si mesmo, senão aquilo que o apóstolo Paulo traduziu como sendo o uns aos outros? Viver essa vida de família, viver essa vida de comunidade, é um desafio posto a nós, que constituímos a família de Deus, Deus, Jesus e os filhos de Deus. Nele nós somos unidos, mas entre nós mesmos não é espontânea a unidade. É uma unidade que é construída. Livro dos Atos dos Apóstolos, 1º capítulo, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Que coisa linda, é ou não é? Atos 2, o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce, toma a vida do povo. Atos 3, o evangelho começa a se espalhar. Atos 4, os discípulos estão sendo perseguidos e quanto mais eles são perseguidos, mais a igreja cresce. Atos 5, a igreja de Jesus Cristo já está espalhada por todo o Oriente Médio próximo. Atos 6, a primeira reunião da igreja, porque a igreja já está em pé de guerra. É ou não é? Não sou eu que estou dizendo, não. Leiam o texto. E olhe que no livro de Atos é uma visão cronológica, porque quem escreve é Lucas. Lucas usa o método do tempo histórico. Em 5 capítulos, aquela igreja que tinha tudo em comum, no partir do pão, nas orações, que vendiam seus bens para serem multiplicados. Em 5 capítulos, Ananias e Safira morrem porque vende um terreno, entrega a metade e declara que entregou tudo.
Em Atos 6, a igreja já está em pé de guerra. Sabe por quê? Porque as viúvas gregas não recebem a mesma porção diária que as viúvas judias. A viúva dos hebreus ganha uma porção de 2 pães. As viúvas gregas ficam até sem pão nenhum. O que é isso dentro dessa perspectiva das relações? Atos 6, a igreja daquela região precisa se reunir para o primeiro concílio de Jerusalém. Qual é o motivo do primeiro concílio de Jerusalém? Briga dentro dessa comunidade que tinha tudo em comum, que constituía essa família ampliada de Deus. E os apóstolos dizem, sabe o quê? Olha, nós vamos constituir diácono, vocês briguem aí entre vocês, porque a nossa obra não é ficar administrando conflito, a nossa obra é pregar o evangelho. Vocês deem conta disso, porque nós vamos seguir. E enquanto seguem, o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele escreve à igreja de Corinto, a primeira carta, a carta à igreja de Coríntios, antes dos evangelhos serem escritos. Já leram a carta de Coríntios? É filho dormindo com a mulher do pai. É o povo fazendo ceia de forma inadequada dentro da igreja. Levava um monte de comida, enchia a mesa. Os poderosos sentavam na mesa, comiam. E os irmãos que não tinham nada iam para casa com fome. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos. Dessa igreja que devia ser a igreja perfeita. Porque quando a gente lê Atos 1, 2, 3 e 4, a gente imagina que aquela comunidade ela é perfeita. E não é. Onde tem gente, tem conflito. Onde teve mais de uma pessoa, já há atrito entre elas. Na barriga, no ventre, os gêmeos já brigam. Pronto, João Marcos. Por que você trouxe Barnabé? O próprio apóstolo Paulo. Por que você trouxe Barnabé? Eu não concordo com isso. Então, Barnabé disse, por que você trouxe João Marcos, Barnabé? Aí Barnabé diz assim, João Marcos te incomoda? Eu sigo com ele e você segue para outro lado. Depois. Sabe quantos anos depois? Em média, 10 ou 15 anos depois. É que ele vai dizer assim, me mande João Marcos, porque ele me é útil. Eu quero me reconciliar com ele. Na carta que ele escreve aos Gálatas, ele diz assim, eu resisti Pedro face a face, ou seja, eu briguei com ele, tete a tete. A gente só não saiu na mão, porque a gente não tem mais idade para isso, mas eu o enfrentei. Quem se enfrentou? Pedro, o pai da igreja, e Paulo, o doutrinador da igreja. Os irmãos que eu imagino que vão morar no condomínio mais luxuoso do céu, eu acho que é Pedro e Paulo. A gente vai morar lá no Minha Casa Minha Vida, mas eles dois devem estar lá. Esses irmãos brigavam entre si. E olha o que eu disse, esses irmãos. Do ponto de vista das relações, a família de Deus precisa viver o princípio da mutualidade. 64 vezes a palavra do apóstolo Paulo para nós é uns aos outros. Amem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Honrem uns aos outros. Protejam uns aos outros. Façam uns aos outros, porque é essa relação que garante que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o mundo crê nisso, porque a igreja de Jesus Cristo está unida, apesar de todas as diferenças. Não é isso que ele diz? Para que eu nele, vocês em mim, uns com os outros, para que o mundo creia que Deus me enviou. Não há testemunho de fé, de constituição de família, que não seja, mesmo com todas as diferenças que nós temos, vivermos nesse mesmo espaço como filhos e como filhas de Deus, pertencentes às mesmas famílias, vivendo o princípio da mutualidade que é uns aos outros. Diga, irmão Eudaldo.
Deem bons exemplos, não é? Vivam de forma diferenciada. E ele acompanhava de perto. Ele diz que na igreja de Filipos, não, na igreja de Éfeso, Sintique e Evódia viviam brigando. É ou não é? E ele pede ao irmão que é chefe daquela igreja que media a relação delas duas. Porque as duas queriam amostro. Todas as duas queriam o mesmo objetivo, fazer a obra de Deus crescer. Mas internamente vivia uma brigando com a outra. Isso foi matéria do comentário do apóstolo Paulo, porque ele estava atento a essas questões que nós vivemos. Onde tem mais de uma pessoa, pode acreditar que tem conflito. As obras da carne, quando ele escreve aos Gálatas, não é? Contenda, dissensão, divisão. Olha o que ele chama de obra da carne. Quando ele diz que isso é obra da carne, ele estava observando quem? A igreja dos Gálatas. Por outro lado, ele fala do fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão e domínio próprio. Os modos de relação dessa família e a forma que essa família subsiste a todos os tempos é a mutualidade. A igreja é a instituição mais velha do Ocidente. Essa igreja que nós fazemos parte, essa igreja universal de Jesus Cristo, não é a igreja universal do reino de Deus, não. Essa igreja universal, essa igreja católica, católico quer dizer universal também, quer dizer do mundo inteiro, do universo inteiro. Essa igreja invisível de Jesus Cristo e essa igreja institucionalizada como igreja primitiva, que vira a Igreja Católica Apostólica, que depois vira a Igreja Católica Apostólica Romana, que depois vira a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, que se desdobra nessas instituições e que a gente só aqui tem a primeira Igreja Batista, a segunda Igreja Batista, a terceira Igreja Batista, a gente tem Sião, a gente tem Monte Moriá, a gente tem Batista da Família, a gente tem Getsemane, só nesse nosso território de Camaçari, essa igreja que se desdobra em tantos outros espaços, ela é a instituição mais velha do Ocidente. Ela tem cerca de 1.800 anos. E ela subsiste até aqui, porque a adesão é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Isso. Isso. Não, não. Mas eu entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo. Essa instituição igreja, ela chega até aqui como uma instituição mais velha do Ocidente, não é porque ela ficou sendo a mesma desde que ela foi sendo instituída. É porque ela foi alcançando as pessoas, a sua mente, o seu modo de ver e de viver através dos tempos. Para cada tempo, a igreja precisa se fazer novas perguntas, para, a partir desta palavra, obter novas respostas. Já houve um tempo em que todas as pessoas acreditavam que Maria era a mãe de Deus. Isso está escrito no Opus Dei até hoje da Igreja Católica.
Mas sabe o que foi que Lutero disse? Deus não tem mãe. Quando foi que ele disse isso? Há 500 anos atrás. Nós só professamos que Deus não tem mãe. Porque há 500 anos atrás, um homem resolveu refletir sobre a mentalidade do seu tempo e confrontar a mentalidade do seu tempo com esta palavra. Quando o Martinho Lutero disse que a igreja precisava ser reformada, o que foi que ele estava pensando naquele momento? Ele estava vendo a fé sendo tratada como mercadoria. As relíquias estavam sendo vendidas, se vendia ovo da pomba do Espírito Santo. Se vendia pedaço da cruz de Cristo. Se vendia pedaço do cálice que Jesus tomou ceia. E quando ele viu que a ascensão aos espaços de poder se dava através de dinheiro e riqueza, e que a riqueza que a igreja produzia era a partir da venda de, inclusive, terreno no céu, ele disse: tem alguma coisa errada, que não está certa. Ele ousou, há 500 anos atrás, questionar a igreja de Jesus Cristo? Não, a igreja institucionalizada, a igreja prédio, a igreja CNPJ. Ele disse: isso aqui está errado. Porque quando eu abro a minha Bíblia em Romanos, eu leio que o justo viverá pela fé. Que a ascensão a esse reino, a adesão a essa família não se compra, mas se vive da experiência da fé. E olha que Lutero é uma pessoa de vida absolutamente questionável. Os interesses dele também eram questionáveis, porque ele era um homem do seu tempo. Davi serviu a sua geração e morreu. É isso que está escrito na palavra de Deus. Davi queria ser o ascendente de Jesus, ele não estava nem pensando nisso. Ele queria era poder, ele queria conquistar, ele queria se tornar um rei forte e poderoso e conseguiu. Mas na hora de construir o templo, ele pôde? Por quê? Porque as suas mãos estavam carregadas de sangue. Mesmo assim, ele continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos olhar para o nosso tempo e fazer algumas perguntas. E nós precisamos buscar as respostas não é em outro lugar, não. Nós precisamos buscar as respostas aqui, nesse lugar. Porque esse é o nosso texto sagrado. Não é o texto sagrado dos islâmicos. O texto sagrado deles é o Corão. Não é o texto sagrado dos judeus. O texto sagrado deles é a Torá. Mas qual é o nosso texto sagrado? É esse aqui. E esse texto ele é atemporal. Ele está acima dos tempos. Mas ele tem princípios que norteiam a nossa vida em qualquer era que a gente possa viver. Questionar as formas, minha gente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso, porque forma é só uma forma. E a palavra de Deus diz que a gente não pode dizer que o tempo que passou foi melhor do que o tempo presente. Vocês já leram isso? Está no livro de Eclesiastes. Diz que a gente não pode ficar dizendo que o tempo que passou é melhor do que o tempo que a gente vive. Porque o tempo que passou, ele não existe mais. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Porque o próximo segundo eu não sei se vai chegar. Então eu não posso ficar dizendo que aquele tempo foi melhor do que esse. Da boca de Jesus saiu, basta a cada dia o seu mal. Mas nós precisamos fazer um exercício que não é fácil. Quando a gente fala de empatia, o que é empatia? E o que é empatia, que estão se falando tanto aí agora no meio da pandemia?
Ocupar o lugar do outro. É outrar-se. É tomar o lugar do outro para entender as dores do outro, para acolher a dor do outro. Então, se eu tenho empatia por Nice, eu preciso ocupar o mundo do mesmo lugar que ela, para ver o mundo do mesmo lugar que ela vê, entender as suas razões e entender os seus motivos. Foi por isso que Jesus disse assim na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é empatia. É Jesus não ficar no seu lugar da cruz, mas mesmo na cruz, descer para o lugar daqueles que o crucificaram e dizer ao Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas empatia é também pensar o mundo a partir de outro lugar que não só o meu. Quando é que a gente tensiona tudo? Quando a gente entende que só há uma forma de existir no mundo, a minha. Quantas vezes a gente fala, usa a expressão no meu tempo? Quantas vezes? No meu tempo. Muitas vezes. Muitas vezes a gente usa a expressão no meu tempo. Às vezes a gente olha para um irmão nosso e diz: menina, faça porque é fácil. É fácil para quem? É fácil para quem? Por que eu vou dizer ao outro que é fácil só porque eu sei fazer? O homem da taboca, né, Leonai? O homem da taboca passou lá na porta de Leonai. Leonai disse assim: menino, mas por que isso é caro? Aí ele disse: porque dá trabalho. Aí Leonai disse: dá trabalho para você, porque eu faço uma coisa só e depois para mim sai tudo fácil. Isso é o lugar dela no mundo. Está errado? Não. A forma de existir dela está errado? Não. Agora, para o homem da taboca ainda é difícil. E eu preciso entender que para ele não é fácil. Isso é que é empatia. É muito fácil dizer: vamos ali no shopping, né, Vanusa? Vamos no shopping, vamos comer. Passar um sábado diferente, depois a gente volta para casa. É fácil para a Luísa, é fácil para a Nina, é fácil para a Sara e é fácil para a Samik. Aí eu perguntei para as minhas: e as outras? E quem mais vai? E todo mundo que vai poder acessar as mesmas coisas? Todo mundo que vai tomar o mesmo lanche, com o mesmo padrão e com a mesma qualidade? Porque para mim é fácil, né? Deus sabe, né, Vanusa, como é fácil. Mas tem pessoas que, para essas pessoas, ainda é mais difícil. Para mim é fácil dizer: vamos fazer as perguntas certas. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho que compreender também o lugar dos meus irmãos que têm. Para eles é difícil. E o que é a família quanto às suas relações? É porque nesse espaço tem que caber todo mundo. Dentro dessa arca tem que caber todo mundo. Com espinho, com bico, com garra, com presa, mas tem que caber todo mundo. Porque lá fora o que tem é água por todos os lados. Então não é uma questão de querer, é uma questão de determinar-se para e fazer o exercício disso, para que realmente possamos ser a família de Deus, Jesus Cristo e os seus filhos, que somos nós. Com essa lição, eu encerro a minha participação nesse semestre da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos, agradeço a toda a equipe técnica, agradeço ao nosso coordenador pedagógico, agradeço ao nosso pastor essa confiança e principalmente a paciência de vocês de ficarem comigo nessas 4 últimas semanas. Que Deus nos abençoe. Presidente Vanusa.